Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. De devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou na tradução da TEB, sede repletos do Espírito. Diga para quem está do seu lado: sede repletos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. É fabuloso que São Paulo faça essa analogia com o vinho. Não vos embriagueis com o vinho. E muito interessante que há duas outras passagens na Bíblia que faz uma relação do Espírito Santo com a bebida. A primeira, na oração de Ana, no livro de Samuel. Quando ela começa a rezar, ela entra num êxtase de oração, capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, e ela começa a se soltar. Ela vai rezando, e ela vai abrindo-se inteira e completamente diante de Deus, que o próprio sacerdote Eli desconfia: essa mulher está bêbada. E ele vai até ela e chama atenção: se a senhora bebeu, vai curar a ressaca na rua, aqui não é lugar de bêbado não. Ela disse: eu não bebi, meu senhor, eu nunca pus uma gota de bebida alcoólica na minha boca. Eu apenas derramo, e para mim é a maior definição de oração que tem no Antigo Testamento, eu apenas derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Eu acho isso fabuloso. Rezar é derramar a sua alma na presença de Deus. E o segundo caso que faz analogia da bebida com o Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Quando o Espírito desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, e que eles começaram a rezar, e a cantarolar, e a cantar em outras línguas, o que foi o comentário geral? Não foi de uma pessoa não, comentário geral: estão bêbados ou trêbados. Tanto que o Pedro no discurso fala: não estamos bêbados. O senhor sabe muito bem que agora são 9 da manhã, agora são 9h20. Lá era 9. Os bares estão fechados. Vocês sabem que houve lá um problema no Ministério do Apagão, que determinou a mudança de horário da abertura dos bares, dos shoppings, tudo para depois das 11. Então Pedro disse: 9 horas, não tem boteco aberto ainda. Não é igual certos lugares que o boteco fica aberto dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não estamos bêbados, nós estamos sim embriagados, mas do Espírito Santo. Pois Paulo aqui, quase no final da carta aos Efésios, no penúltimo capítulo da carta, ele retoma esse grande tema, essa grande linha da embriaguez física, para falar da embriaguez espiritual. E qual é a analogia de uma com a outra? A pessoa, quando ela começa a se viciar na bebida, chega no momento que acontece duas coisas importantes. Primeiro, a pessoa não consegue mais viver sem a bebida. Começa aos pouquinhos, é um golinho, porque o encardido aí tem uma tática, a tática do diminutivo. Para não agravar as coisas, o encardido reduz tudo a nomes diminutivos. Um golinho, uma cervejinha, uma caipirinha. O que tem uma bebidinha? Dar uma saidinha, uma escapadinha, fumar um cigarrinho, usar uma camisinha, dar um tapinha. Tapinha não dói. Bebidinha não tem problema, um golinho.
golinho a mais. Tudo o encardido ele usa essa tática. Então começa assim, a pessoa vai num golinho, bebe final de semana, é uma cervejinha no final de semana. E a bebida começa a beber a pessoa. E aquela bebidinha que você bebe, e que daqui a pouco sobe para a cabeça, só fica alegre. Ela começa a tomar conta de todo o corpo da pessoa. Bebe com a boca, mas toma conta do corpo inteiro. Com o tempo, você de olhar para a pessoa já vê que ela está bêbada. Ela já tem um olhar de bêbado. Vai criando uma olheira aqui roxa. Ela vai tendo cheiro de bêbada. A pessoa que bebeu, ela chega perto de você, não precisa falar eu bebi. Ela não fala nada e você já aceite. É igual o Vicente Ferro lá no Bigode. Não, eu já faz 10 anos que eu não bebo. Falou, Vicente, tá cheirando até hoje, rapaz. Que coisa. Era forte esse vício seu. Então a pessoa que bebe, ela não precisa falar, você nota. Se ela falar, o jeito dela falar, a gente nota. Que aí ela fala, o jeito de andar, né? Ela vê tudo errado. Faz sozinho. Tanto faz. Agora não tô nem ali, mano. A bebida toma conta da pessoa inteira. E a pessoa amanhece com saudade da bebida, com ressaca. Então, primeira coisa que a bebida faz, a pessoa passa a depender, não vive mais sem a bebida. E segunda coisa, a bebida toma conta da pessoa. A embriaguez é um vício terrível que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge diretamente 17 milhões de brasileiros, 10% da população. Diretamente, porque indiretamente atinge 60%, 70% da população. Porque qual é pai, qual é mãe que fica feliz vendo o filho, o marido, a esposa bêbados? O encardido sabe disso. Por isso que a bebida aparece em tudo quanto é canto. Por isso que tem bebida em tudo quanto é lugar. Por isso que, embora a Organização Mundial da Saúde diga que só pode ter um bar para cada 3 mil habitantes, isso é lei internacional. As prefeituras só podem dar alvará de licença de funcionamento para um bar se num raio de 3 mil habitantes não tiver nenhum outro. Sabia dessa lei? Aqui no Brasil eles não divulgam a lei que é contra eles. Aqui no Brasil tem hoje 3 mil bares por habitante. É o contrário. Um a cada esquina tem. É duas coisas que mais se abrem no Brasil: bar e farmácia. Antigamente farmácia tinha uma, era o Boticário, não daquela empresa do Boticário. O Boticário era o dono da botica, o que fazia farmácia. Hoje tem farmácia 24 horas, 36 horas, 48 horas, de dia, de noite, pronta entrega, por telefone, pela internet, vai em casa, tem tudo. Pelo correio, com um detalhe, você ainda compra remédio no supermercado, no açougue, no bar. Se chega no boteco, já tem lá assim um papelzinho comprido na caixinha, Sorrisal, Eno, sal de fruta. Engove, toma um antes, um depois. Então vende remédio em tudo quanto é canto. Por quê? Porque nós estamos vivendo num país de bêbados e de doentes. E é isso que está destruindo a Europa, os Estados Unidos e nós também. Hoje Paulo olha para nós e diz: você que quer ser cristão não pode ser embriagado. Você tem que ser
repleto do Espírito Santo. E aí a analogia pode começar do mesmo jeito. O meu jeito de andar reflete o Espírito Santo? Por exemplo, a pessoa que quer ser modelo fotográfico, modelo de revista, tem que aprender a andar. Não pode sair lá andando de qualquer jeito, não. O meu jeito de andar, um bêbado andando, a gente sabe, né? Faz um 4 aí, Ele não faz. O meu jeito de falar, o meu jeito de olhar, o bêbado, o jeito de olhar, a gente vê quem está bêbado, né? O seu jeito de olhar, a Lu dizia que a gente tem que evangelizar pelo olhar. O meu jeito de olhar reflete o Espírito Santo? O meu sorriso, o meu falar, o meu andar? Por isso que a gente canta: o Espírito Santo vem controlar todo o meu ser. O que é o ruá no Antigo Testamento? O ruá no Antigo Testamento é, em primeiro lugar, o sopro, o vento, o sopro de Deus, o Espírito que pairava sobre as águas. Versículo 2 do primeiro capítulo da Bíblia. Deus fez o ser humano do barro e soprou. É esse mesmo sopro que Jesus realiza no dia de Pentecostes, na manhã da ressurreição, e nós rezamos no dia de Pentecostes. Soprou sobre eles dizendo: receba o Espírito Santo. Ruá é esse sopro, ruá é esse hálito. Ora, a única diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta é qual? A respiração. Isso é a única diferença. O ser vivo respira. Ruá é respiração. Qual é a diferença de uma pessoa viva e de uma pessoa morta? Qual é a diferença de um cristão vivo e um cristão morto? O Espírito Santo. Quem é o morto? Hoje tem velório, antigamente não. Essas casas de velório, antigamente fazia o velório na casa. Você viu uma casa acesa de noite, morreu gente lá. E o sujeito sai andando para a rua e vai entrando na casa de todo mundo. Aí tinha 3 bêbados, saíram do boteco, às 2 horas da madrugada, estão indo embora. Aí viu uma casa acesa lá, tem velório lá. Vamos lá, vamos. Aí eles foram olhar. Aí encostaram os 3. Aí nisso chegou uma pessoa. Quem que é o morto? É aquele que está deitado ali no caixão. Olha que você vê. É ele. A pergunta do cristão é: quem é o morto? É aquele que não tem o Espírito Santo. E aí é triste saber que nós nos enchemos e nos empaturramos de tanta coisa, mas nos esvaziamos do Espírito Santo de Deus. Aquela pergunta que Paulo fez aos cristãos de Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles, infelizmente, é a resposta da grande maioria dos católicos: nós sequer ouvimos falar que exista um Espírito Santo. O ruá, que é a respiração, que é a vida, é também a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da tristeza, da alegria. Esse ruá, esse Espírito de Deus, prometido ao longo do Antigo Testamento inteiro, é derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Mas não adianta nada você derramar um copo, um litro de água, uma torneira de água em cima de um copo, se ele ficar de ponta cabeça. Igual o sujeito que nunca tinha visto essas festas de chique, chegou lá, o copo de bruço.
Até hoje não sei por que eles põem o copo de bruço para não cair mosquito. Deve ser. Você pode pegar o copo de bruço e pôr ele embaixo da torneira, enche. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos com o coração de bruço. A água do Espírito Santo está caindo em abundância, porque Deus dá o Espírito Santo sem medidas. E São Paulo não tem medo de usar um superlativo. Sede repleto. O que é repleto? É mais do que cheio. É transbordando. É derramando pelas beiradas. Um copo cheio de água, ainda cabe mais uma gota. A professora pegou um latão daquele de 200 litros, pôs na sala de aula. Mandou os alunos encher de pedra. Eles foram enchendo de pedra. Quando estava bem cheio de pedra, ela perguntou: está cheio de pedra? Está. O latão está repleto? Sim. Aí ela pegou uma lata de 18 litros, que é as antigas lá de banha, encheu de cascalho, de brita, e foi chacoalhando, e foi derramando, e foi caindo a brita, e entrando ali dentro. Porque a pedra deixa espaço. Aí encheu de brita. Aí ficou pela boquinha, cheinha agora. Está cheio? Sim. Está repleto? Sim. Cabe mais alguma coisa aqui dentro? Não. Ela pegou uma lata de areia. Aí foi derramando devagarinho, chacoalhando aquele latão. A areia foi se infiltrando por meio da pedra e ficou repleta. Está cheia? Sim. Agora já tinha algumas dúvidas, ué. Porque estava cheio de pedra, ainda botou mais uma lata de pedregulho, de brita. Ainda botou mais uma lata de areia. Aí ela pegou uma lata de água e foi derramando a água. A água foi entrando e enchendo, e aí transbordou. Está repleta? Sim. Como é que é o seu coração? O mundo quer fazer com que a gente enche o coração de pedra. E aí cabe qualquer futrica aí dentro. Agora, inverta a operação. A professora primeiro pôs pedra, depois colocou brita, depois colocou areia, depois colocou... Se fosse o contrário, se ela tivesse enchido aquele latão de água, caberia pedra? Caberia areia? Caberia brita? Pois muito bem, o dia que o seu coração for repleto da água viva do Espírito Santo, você não precisa de mais nada que o mundo inventa. Mas nós deixamos o Espírito Santo só para dar aquela gotinha final. Tem gente que vai com conta-gota no Espírito. E por isso é uma pessoa com o coração cheio de pedra. Mas e se eu tiver uma lata cheinha de pedra e eu quiser colocar água, o que eu faço? Água mole em pedra dura. É só você deixar aquele latão embaixo da bica d'água. A água vai entrando ali dentro, entrando. E a água começa a mexer, vai amolecendo. Uma hora vai sair tudo, vai ficar só água. Pega um copo em casa e enche ele de barro. Deixa o barro endurecer lá dentro e tenta tirar. Se for tirar com o martelo, quebra. Mas põe ele embaixo da água. A água vai amolecendo. E quando perceber, o copo está limpinho. Não é assim que a senhora faz quando tem que lavar uma panela, muito grudou a comida, esqueceu lá, grudou aquele arroz. O que faz? A primeira coisa quando tira a comida, põe a água dentro para ir amolecendo. Nós sabemos disso na prática, mas não usamos isso no coração. Por quê? Porque nós nos preocupamos primeiro com as coisas que não são essenciais.
Ora, a única coisa da qual nós precisamos ser cheios e repletos é do Espírito Santo. Quando fala não vos embriagueis com vinho, é porque Paulo só conhecia o vinho e a cerveja. Mas hoje nós estamos nos embriagando de muitas outras coisas. Quantas pessoas estão embriagadas pela novela? É viciada na novela. Embriagadas pelo cigarro, embriagados pela maconha, pela cocaína, embriagados pelo sexo, embriagados pela pornografia, embriagados pela violência. Nós vamos nos embriagando, e aquilo vai tomando, embriagado pelo consumismo. Eu preciso ter coisa nova, porque eu sou aquilo que eu tenho. A minha felicidade está fora de mim. Então eu preciso de coisa. E eu esqueço do essencial. Hoje talvez para você esse versículo tem que ser diferente. Não vos embriagueis com essas roupas. Não vos embriagueis com a pornografia. Não vos embriagueis com a violência. Não vos embriagueis com a mentira. Não vos embriagueis com a fofoca. Aliás, eu achei fantástica. Ri feito um condenado na quinta-feira de tarde, quando escutando a CBN, a rádio que toca notícias de Curitiba, eu escutei um vereador da cidade de Cascavel, o nome é ótimo, a cidade é melhor do que o nome, que apresentava um projeto de lei onde em Cascavel seria proibida a partir daquela data a fofoca. Eu quero mandar uma carta para aquele vereador de Cascavel ainda, é fantástico isso. Lá vai ser proibido. Tomara que essa lei pegasse, hein? Quanta gente presa. Ou ia ter que renunciar a muita coisa para não ir preso. Fazer um discurso de 2 horas falando da sua renúncia para não ir preso. Já pensou se essa lei pega? Minha Nossa Senhora. Já pensou se pegasse igual tem em certos países? O cara rouba, eles cortam um pedaço do dedo. Suponhamos que, aprovada a lei da fofoca de Cascavel, a cada fofoca tirasse 1/1000 da sua língua. Em quanto tempo você seria completamente sem língua? Tem gente que em meia hora, alles abschneiden. Pode cortar tudo fora. Essa lei é boa. Não vos embriagueis com a fofoca. Não vos embriagueis com a mentira. Mas enchei-vos, sede repletos. Esse é o segredo da felicidade. O que o anjo falou para Nossa Senhora? Ela estava em Pentecostes. Por que ela é feliz? Ave Maria, feliz Maria, por quê? É só cheia, repleta. Porque em latim, lembra como é que rezava a Ave Maria? Cheia, plena. Maria é feliz porque ela é plena de graça. Feliz Maria por quê? Plena de graça. Qual é o nome da graça no Novo Testamento? Espírito Santo. Então nós poderíamos dizer feliz Maria porque repleta do Espírito Santo. E por que você é infeliz? Porque é repleto de mágoa, repleto de ódio, repleto de mentira, repleto de preocupações, cheio de ignorância, cheio de brigas, cheio de vício. Ué, como é que você vai ser feliz? A primeira coisa a fazer para ser repleto do Espírito Santo, esvaziar o nosso coração. Eu falava ontem à noite na missa, lembra? Vinhos novos exigem odres novos, ou limpos pelo menos. É preciso então esvaziar o meu coração. É preciso se esvaziar, tirar essa sujeira toda.
E isso não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. Isso exige garra, porque o pecado vai fazendo a gente se viciar nele. Então, para ser repleto do Espírito Santo, primeira coisa a fazer, esvaziar. O que eu preciso tirar da minha vida para eu ser cheio do Espírito Santo? Há muitos anos atrás eu tive uma visão no encontro, já falei isso em vários lugares, que me impressionou muito, porque o tema do encontro era um curso de teologia, se não me engano, que eu estava dando. E o tema era a igreja viva de Deus Pai. A igreja como dom, a igreja como obra do Espírito Santo, a igreja como um desejo de Jesus que afundou sobre a fé de Pedro. A verdadeira igreja. E Deus me deu uma visão. Eu vi uma cachoeira, a cachoeira mais linda que eu já vi na minha vida. Uma cachoeira imensa que descia com aquelas águas de longe, aquilo branco, bonito, bonito. E o Senhor me mostrou a cachoeira e me mostrou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas estava lá longe da cachoeira, bem longe. Aquela água caindo, espirrando água, e eles lá, seco. Aquele grupo, um grupo imenso, seco. O segundo grupo de pessoas estava na beira da cachoeira, sentado na grama, numa pedra, mas eles estavam molhados, porque a cachoeira, quando ela bate no chão, ela respinga. Então eles não estavam na cachoeira, mas eles estavam molhados. E o terceiro grupo estava nadando dentro daquele lago, naquela cachoeira, nadando. E eu perguntei para Deus assim: quem são, Senhor? E ele disse: aqueles que estão longe são os ateus. 2/4 da humanidade completamente ateu. Hoje já se fala em 3/5 da humanidade ateu. Não acredita em Deus, nem no Deus dos cristãos, nem no Deus dos muçulmanos, nem no Deus dos judeus, que é o mesmo dos cristãos. O nosso é Jesus também. Então aquele lá são as pessoas que vivem sem Deus, as pessoas que ignoraram Deus da sua vida, vivem como se Deus não existisse. A cachoeira está aqui, mas eles estão lá longe, estão com sede, estão sujos, mas estão longe da cachoeira. Senhor, e quem são aqueles que estão na beira da cachoeira? Aqueles são os que, embora não pertençam à minha igreja, formalmente a minha igreja, pertence a igrejas que estão ligadas a mim. Muitas igrejas que não foram fundadas por Jesus. Nós conhecemos o nome dos fundadores. Foi fundado pelo bispo fulano, foi fundado pelo pastor cicrano. São igrejas cristãs, são igrejas que acreditam em Jesus. Aqui no Brasil nós temos muitas: Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal do Reino de Deus, muitas igrejas que não têm essa comunhão plena na nossa fé, mas que estão na beira dessa grande cachoeira e estão encharcados, porque respinga água neles. E por isso há muitas curas e muitos milagres. Eles estão completamente molhados. E aí, já sabendo a resposta, mas meio petulante, eu perguntei para Deus: e os que estão lá dentro? A gente gosta de ouvir elogio. Jesus disse: a minha igreja. E eu fiquei assim feliz que nem vocês. Que alegria no meu coração. Eu não era padre ainda. Eu estava no segundo, terceiro ano de teologia. Que alegria para mim, que reforço para mim, saber que eu pertenço àquela igreja que Jesus fundou. Mas aí Jesus me aprontou uma. Ele me fez chegar bem perto da cachoeira. E eu fui chegando com medo. E ele me mostrou nós lá dentro da cachoeira. E eu fui vendo todo mundo que eu conhecia, que eu sabia que era católico.
E eu fiquei feliz. E por um momento, o Senhor me deu uma graça de parar a água da cachoeira. Porque a água, quando está mexendo, fica borbulhando. E um lago, quando está com a água mexida, você não vê o que está lá dentro direito. E quando parou aquela água que eu vi, nós católicos, eu fiquei muito triste. Porque todos estávamos vestidos com uma roupa plástica, transparente do pé na cabeça. Era um uniforme plástico, como se fosse uma roupa de astronauta. Estava dentro da cachoeira, sentia a água bater, via a água bater, mas saía de lá, tirava o plástico, estava completamente seco. E aquilo me doeu profundamente no coração, porque esta, infelizmente, para mim, continua sendo uma visão muito atual da nossa igreja. Nós estamos dentro da cachoeira, mas estamos impermeabilizados, plastificados pelo pecado, pelo ódio, pela mentira, pela violência, pelas máscaras, pelo contra-testemunho, pela falta de um cristianismo que tenha coragem de rasgar essas vestes. Ou a gente rasga esse plástico que a gente vem colocando faz muito tempo, essa máscara de católico, essa máscara de cristão, que deixa cair água, mas não deixa molhar. Ou nós nunca seremos mergulhados, batizados nesta água viva. E isso é triste demais. Que área da sua vida está plastificada? Que área do seu coração está plastificado? A água cai ali. Mas Jesus disse em Mateus 13, é como a terra, chão batido, de tanto pisar, joga semente, não cai a semente, não penetra a semente. Aí vê o passarinho e come. O encardido, que é o especialista em roubar a palavra de Jesus, essa é a especialidade do encardido. Uma das habilidades do encardido está em Mateus 13, é roubar a palavra. Ele é ladrão da palavra. A palavra é semeada no seu coração, no meu coração. O encardido vem e rouba. Que visão terrível, meus irmãos. Saber que você está dentro da cachoeira é a mesma coisa um peixe que estivesse no oceano procurando água, morrendo de sede. Nós temos o Espírito Santo. O Senhor derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo em plenitude. Nós precisamos ser repletos do Espírito. Mas estamos nos embriagando com muitas outras coisas, com normas, com regras, com leis. Sabe por que não somos plenos do Espírito Santo? Porque nós procuramos em primeiro lugar muitas outras coisas. Esquecemos do essencial. O que é o essencial na sua vida? Qualquer coisinha tira a nossa alegria. Basta poucas coisas para tirar a nossa alegria. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo se entristece e deixa levar sua alegria? A segunda especialidade do encardido é essa. Primeiro, ele é ladrão da palavra. Segundo, ele é o grande ladrão da alegria. Por que ele leva a sua alegria? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade é colocada fora. Então nós nos contentamos com a aparência. Eu estou na lagoa, eu estou na cachoeira, eu sou católico, eu sou cristão. Tira a máscara. Tira essa cápsula que você colocou, enfiou dentro dela. Tira essa roupa de astronauta. Rasga o plástico. E se você não consegue, chega perto do Espírito Santo, porque ele é água, mas ele também é fogo. E fogo derrete plástico. O seu coração está plastificado. Vai ficando um coração de pedra. Porque nós estamos buscando aquilo que não é
essencial. Se o Espírito Santo é sopro, é respiração, é vida, sem o Espírito Santo eu sou morto. Aquela mulher vivia muito bem com o marido. Os dois se amavam muito, viveram 30 e poucos anos de casados. Não tiveram filhos, mas uma felicidade. Ele se aposentou muito bem, deixou para ela um bom salário quando morreu. Mas ela tinha uma tristeza. Acostumada com o marido do seu lado, principalmente porque ele se aposentou e ficava alguns anos ainda. Acordava cedo, não precisava levantar, ficava deitado conversando. Aquele casal vivia como devia viver todos os casais. Mas o marido morreu e aí veio a tristeza. Uma angústia tomou conta do seu coração. Nada dava certo. Ela saía, ia nas lojas, ia nos shopping, olhava tudo, mas tudo que ela olhava, ela lembrava do marido. Se ela via roupa de homem, ela pensava nele. Se ela via roupa de mulher, ela pensava nele, porque imaginava, ele ia gostar que eu comprasse essa. Ah, se ele visse eu com essa roupa. Aí não comprava nada. Ia na casa dos outros, mas não tinha assunto. Falava, meu Deus, o que será que eu faço da minha vida? Aí um dia ela estava andando na rua, ela entrou numa loja que vende animais. Ela foi olhando aqueles bichinhos, o dono da loja conhecia ela, falou, fulana, sabia que ela tinha dinheiro. Por que você não compra um bichinho de estimação? Falei, é mesmo, eu estava até pensando, sabe, eu até entrei na loja, é isso mesmo, que é. Ô, tristeza de vida, a gente não tem que viajar. Eu estava pensando mesmo, comprar um bichinho. Falei, então, aqui nós temos vários. Por exemplo, olha aqui esse aquário, coisa mais linda de peixinho. Ah, mas peixe não quero. Eles só ficam com pouco, não faz mais nada, nem quero peixe. Ah, mas então só podia comprar um gatinho. Ah, gato não quero não. Gato só sabe miar e soltar pelo na gente. Eu tenho problema de asma. Ah, não quero gato não. Então só podia comprar um cachorrinho. É bonitinho, cachorrinho, foi um cachorrinho poodle. Os filhotes do chuvisco aqui, bonitinho. Olhando mas cachorro não quero não. Cachorro late de noite, faz sujeira, mija por canto da casa. Ah, não quero não. Mas tá difícil então. Quando ela está saindo, ela vê num puleiro um papagaio. Coisa mais linda que papagaio. Papagaio verde. Aqui em cima do bico ele tinha uma área azulada maior. Era uma fêmea então, uma papagaia. A ponta das asas avermelhadas, azuladas, esverdeadas, pouquinha coisa amarela, coisa mais linda. Ela olhou aquele papagaio. Falou, que coisa mais linda esse papagaio. Falou, isso aí é uma coisa rara. São papagaios hipotéticos, filóticos da Alemanha. Isso aí vem do centro da Alemanha, da Amazônia. É um papagaio fabuloso. Você olha, mas ele ali e fala. Isso é matraca. O apelido dele é matraca. A papagaia avó dele ensinou a mãe a tratar ele com as frutas especiais. Isso aí fala que é uma coisa medonha. Vive falando. Ela falou, devia de comprar um bicho desse. Ela achou uma pessoa certa. Papagaio. Só põe no cantinho. Já pensou se vai conversar com ele? Falei, é mesmo, eu vou comprar papagaio. Quanto é? Isso aí tá 2 mil. 2 mil reais um papagaio? Meu filho, isso aí é coisa cara, coisa rara. Não, muito caro, eu não vou comprar papagaio não. Foi embora. Deitou na cama, falei, mas é bonito aquele papagaio, hein? O que adianta eu guardar 2 mil? Eu tenho dinheiro no banco, o que adianta? Amanhã o morro vai sobrar para quem? Mas vale um gosto feito. Eu vou comprar aquele papagaio. Amanhã cedo eu levanto, corro. Deus ajude que ele não vendeu ainda o papagaio. Levantou cedinho e foi, a loja estava fechada ainda. Quando o homem chegou, viu ela lá, bom dia. Bom dia. Eu estive pensando, resolvi comprar o papagaio. Mas agora subiu de preço. É 2.500 o papagaio.
Que 2.500, como é que numa noite o papagaio valorizou tanto? Não é o papagaio que valorizou, é o dólar que subiu, o real caiu. Isso aí é a lógica do mercado. Ah, não, senhor não pode fazer isso. Eu trouxe até o cheque já prontinho aqui, 2.000. Ah, então tá bom, vou fazer vou dar um desconto para o senhor, vou vender por 2.000. Mas olha, não queria vender, que é um papagaio raro. Ela levou o papagaio para casa, pôs ele na gaiola, pôs na sala. No outro dia ela levantou. Bom dia, louro. Tira a pioinha da cabecinha, louro. Vem cá, louro. Vem, louro. Ai, coisinha bonitinha, louro. Bom dia, louro. O papagaio não falava nada. Já estranhou minha voz. Ai, passou um pouco, a voltou. Oi, louro. Tudo bem com você, lourinho? Fala com a mamãe. Eu sou a nova mamãe sua. É mamãe. Fala, mamãe, eu. Nada. Isso aqui tem esse papagaio. Esperou uns 2, 3 dias, nada. Aí ligou pro homem da loja. Ela falou, vem cá que nós conversamos. O papagaio não fala. O que ele não fala? Pois eu estou sentindo falta aqui dele falar. O que ele vai fazer aqui na loja? Falar? Meu Deus do céu, um papagaio raro daquele. A senhora colocou ele num viveiro? Não, eu coloquei numa gaiola. Gaiola? A senhora quer colocar um papagaio de R$2.000 na gaiolinha? E que é que ele fala? Eu vou trancar a senhora num caixote, quer ver a senhora fala? Meu Deus do céu, isso é um crime ecológico. Eu vou deletar a senhora para a sociedade, para deletar dos animais. Um papagaio daquela espécie tem que estar num viveiro grande. Como é que vai falar? Ah, então tem que aumentar a gaiola. Aumentar não, só tem que comprar. Eu, por acaso, tenho um viveiro aqui adaptado próprio para papagaio. Olha o tamanho desse viveiro, que coisa linda. Isso, inclusive com as fibras de tungstênio, para que ele não coma e não polua a língua do papagaio. O céu da boca do papagaio não pode pôr ele em qualquer gaiolinha de ferro, de arame, não. Ah, é? Então, é claro, meu filho. Ah, meu Deus. Eu pensei que eu tivesse explicado assim, não, a senhora não falou isso, não. A senhora não tinha nem comprado o papagaio. Quanto está custando a gaiola? Falou, R$600. 600? Não, minha senhora, olha o material dessa gaiola aqui. Isso não é uma gaiola, não. Isso é um viveiro. Só vai pôr no meio da sala. Ele já tem essa parte de baixo aqui para se adaptar. E tem isso, tem aquilo. Você entrega em casa? Para a senhora, inclusive, eu não cobro o carreto. Chegou de tarde, ela pôs aquele negócio só assim, pôs o papagaio lá dentro. No outro dia levantou. Bom dia, louro! Gostou do novo viveiro? Mamãe, louro. Fala com mamãe, louro. Fica tá piorzinho sozinho, veja. Fala, mamãe, que não quer falar. Passa uns dias, ela volta na loja, não fala. É mudo aqui, papai. Que mudo, olha? Olha vender um papagaio com pedigree para a senhora. Mudo. Onde você viu falar negócio? Só já viu falar em papagaio mudo? Agora, ele está se adaptando. É nova casa. A senhora também. Imagina se a senhora fosse para o Japão hoje. Chega lá, sair conversando com o japonês. Quando eu não ia, olha. Porque eles têm outra língua, eles têm que adaptar o ouvido. Você vai aprender a ouvir, ela vai adaptando. A senhora já comprou aquela gaiola grande, com certeza já botou o espelho próprio dentro da gaiola. Espelho? Eu não falei para a senhora? Não. Só desculpa eu não ter falado. O papagaio, para ele falar, ele precisa ter dentro do viveiro um espelho. Porque ele olha para o espelho, ele vê ele no espelho, ele pensa que é outro. Aí ele conversa com aquele outro, que é ele mesmo, aquele outro fala, ele que está falando, ele conversa com ele mesmo, eles começam a conversar. Tem que ter um espelho, é claro que tem que ter um espelho. Se não põe um espelho lá dentro, com quem que vai conversar? Sozinho? A senhora fala sozinho? Com a parede, chega na parede, fala, não, então, pensa bem, tem razão. Agora eu queria avisar uma coisa, não pode pôr qualquer espelho lá. Porque a senhora põe um espelho com a beirada aí, como é que chama aquele põe na beirada ali?
A moldura de madeira, o papagaio come aquela moldura, come um pedaço do espelho, morre afogado. Eu tenho um espelho apropriado, com a reborda emoldurada em tungstênio de cobalto, que não solta, que é uma verdadeira havaiana no espelho, não solta, tira, não dá fora, que é um espetáculo. A senhora puser 450 o espelho. O louco, mas que espelho? Ué, que ele tem que ser preso a pressão ali dentro, com muito cuidado. Tem que ser um espelho mais revestido para o papagaio não dar bicada nele para não quebrar. Só sabe um espelho quebrado pode dar até azar para o papagaio e para a senhora. Isso é verdade, né? Vou levar o espelho. Levou o espelho, prendeu ele no ganchinho lá dentro. No outro dia levantou. Bom dia, louro! Mamãe, gostou do espelho? Ah, louro, não se adaptou comigo ainda, louro. Minha voz é estridente. Bom dia, louro. Tá gostando da casa? Mamãe. Fala, bom dia, bom dia, bom dia. Pode não falar? Ela voltou no homem. Falou, ele não fala. Meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo. Eu tô até preocupado com a senhora. Só tomou os cuidados. Ele está dentro de um viveiro grande? Está, eu comprei aqui. Nem recordava mais. Comprei com um grandão aqui. Então tá muito bem. Pôs o espelho, muito bem. A escadinha tem? Escadinha? Me desculpa não ter falado. Só sabe que até a pessoa hoje sabe da importância de caminhar, de andar, de fazer ginástica. É muito importante dentro do viveiro do papagaio ter uma escadinha para ele subir e descer. Por quê? Quando ele está subindo e descendo, ele olha para o espelho, aí ele vê o movimento do outro descendo e subindo, e ele conversa, porque enquanto o outro está subindo, ele está descendo, e eles vão criando um vínculo de amizade, e ele com o espelho, ele quer com ele mesmo, e ele começa a falar, e aí ele vai se adaptando que a senhora só tem que comprar a escada. Eu tenho aqui para vender, está em promoção em 230. O espelho já comprou, rapaz, já levou para casa. Outro dia levantou. Bom dia, louro! Ele subia na escadinha, olhava no espelho, não falava. Não sei o que eu faço mais. Ô moço, ele não fala. Mas só tomou todos os cuidados. Pôs a gaiola grandona no viveiro. Pôs, eu comprei de senhor. A gente não recorda, tem tanto freguês. Mas eu acho que tanto freguês de papagaio não deve ter, né? Mas são vários fregueses, a gente vende muito objeto. Eu não vendo só para quem compra papagaio de mim, não. Eu não tenho preconceito, não. Eu vendo para quem quiser comprar e tiver dinheiro para pagar. É só duas condições que tem para comprar comigo: querer comprar e ter o dinheiro para pagar. Pôs o espelho. Hoje eu comprei o espelho do senhor do tungstênio, não sei das contas lá. A escadinha. Tem escadinha. E o balanço? Balanço? Tem que botar o balanço em movimento. Prende aqui também com um corda especial de aço. Desce, esse aqui também é tudo revestido para o papagaio não morder essas coisas. Porque o papagaio, ele fica balançando. Aí começa a cantar. Quando eu pago, pronto, ele fala. Quanto tá aí o balanço do tungstênio, carbonato, sei lá o que é essa porcaria aí? Isso aí é R$80. Levou para casa e pôs. Dia seguinte, bom dia, louro! Tá gostando? Nada. O papagaio não falava. Ela foi ficando triste. Aquela noite, quando ela deitou, no dia seguinte, ela teve uma surpresa. Quando ela acordou com uma voz. Era uma voz estranha, não era uma voz do além, não era um ET, não era aquele primo da Elba Ramalho, não era. Era a voz do papagaio. E ela levantou de camisola, pôs aquele penhoar e foi correndo para a sala.
E era um papagaio falando, ele deitadinho de costa e falando as últimas palavras. O papagaio tinha morrido. Aí ela ficou desesperada. Eu gastei 4 mil, não sei quantos papagaios. E o papagaio começa a eu já perdi o meu marido. Agora eu perdi o meu papagaio. Desdento, meu Deus. Aí telefonou pro homem da loja. O papagaio morreu. Morreu? Mas morreu o papagaio. O ensino do papagaio. A senhora fala ou chora? O papagaio morreu. Mas não falou. Falou. Eu escutei as últimas palavras dele. E o que foi que o papagaio disse? Naquela loja não vende comida. É triste. Mas a história do papagaio é a sua história. É a história das nossas famílias que estão preocupados com tudo, com as gaiolonas, os apartamentos, as casas, os móveis, os espelhos no close para ver tudo de lá, ver para cá, ver para todo lado. Os balanços, os confortos da vida, as escadas, as coisas que eu preciso para crescer, para subir. Mas enquanto estamos preocupados, gastando nosso dinheiro, gastando nossa força, gastando nossos esforços, buscando tudo isso, esquecemos do essencial. Como aquela mulher esqueceu de colocar comida para o papagaio. O papagaio tinha tudo, tinha um palácio, mas morreu de fome. Que imagem terrível dos cristãos, que têm tudo, mas estão morrendo de fome. Porque pergunta, naquela loja não tem comida? E eu digo a você, tem sim, porque o Cristo se fez comida na Eucaristia. E mais do que isso, esse Deus não nos alimenta só com a Eucaristia. Esse Deus nos alimenta com uma fonte de alimento. E Ele não dá só um copo d'água ou um pouquinho dessa comida. Ele bota no seu coração e no meu uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Essa fonte de água viva que nos é dada é o Espírito Santo. Mas nós estamos procurando gaiolas. Tem gente triste porque não tem gaiola. Tem gente triste porque não tem o espelho, a aparência. Tem gente triste porque não tem as escadas, porque quer subir na vida, quer ser mais do que os outros. Tem gente triste porque não tem balanço, o divertimento, o prazer. A gaiola simboliza aquilo que fecha todos os nossos ideais. E os nossos ideais, infelizmente hoje, não passam de um espelho, porque vivemos no mundo da aparência. De uma escada, porque precisamos subir, se precisa subir nos outros. De um balanço, porque queremos nos divertir, queremos nos inebriar, queremos nos embebedar, queremos nos encharcar com as coisas que o mundo oferece. E estamos morrendo mudos. E talvez a última palavra tenha sido: naquela casa não tem comida. Na casa do meu pai tem muita comida, tem muita morada. Mas mais do que preparar uma morada, eu quero fazer morada no seu coração. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero encher a sua vida com o Espírito. Só que para isso é preciso buscar o essencial. Feche o seu olho e peça: batiza-me, Senhor, com o teu Espírito, pois minha alma sedenta
com fome, com sede. Sedenta é mais do que com sede, é com fome. Fome do verdadeiro alimento, sede da verdadeira água. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem Espírito de Deus, inunda o meu coração, fecunda o meu coração. Vem Espírito de Deus, vem transformar meu coração. Mais do que transformar e curar, eu preciso que esse mergulho no teu amor infinito cure o meu coração, que ele está ferido e machucado. Ao longo da minha vida eu tenho buscado gaiolas, escadas, espelhos e balanços, mas eu estou morrendo de fome, Senhor. Eu tenho muita fome, e eu quero nesse Pentecostes ser repleto dessa água, repleto do teu Espírito Santo. Eu te suplico, Senhor, nessa manhã. Eu te peço, Senhor, nessa manhã. Batiza-me, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.